Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado, irmão Fernando, pelo convite e que nós possamos juntos aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor nesse tempo. Hoje é um dia especial, o dia que os cristãos celebram a Páscoa. Os hebreus também têm a sua celebração da Páscoa. E nessa noite eu gostaria de compartilhar rapidamente um texto da palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma ligação entre a Páscoa celebrada pelos judeus, celebrada pelos hebreus, e a Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos e as consequências dessa Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Por isso o tema que nós vamos tratar hoje com os irmãos é a Páscoa e os dons espirituais. E eu convido você a me acompanhar nessa jornada. Então vamos abrir o texto sagrado em Êxodo capítulo 35, os versículos 30 a 35, e Êxodo capítulo 36, somente o versículo 31. Somente o versículo 1. Êxodo 35, versículos 30 a 35 e Êxodo 36, versículo 1. Me acompanhe nessa leitura. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a labitação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda a sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo o homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O povo residia no Egito, era escravo no Egito, e lá no Egito esse povo fazia muitas atividades. O povo hebreu fazia parte da estrutura de manutenção da própria sociedade egípcia. A própria nação Egito existia baseada, fundamentada no trabalho dos hebreus. E essa gente, quando residia no Egito, quando era escravo no Egito, eles cuidavam das lavouras, trabalhavam no palácio, serviam dos mais diversos lugares do Egito, construíam edificações, cuidavam do gado e uma infinidade de outras atividades. Então, esse povo tinha uma capacidade de aprendizagem, tinha habilidade, e os egípcios ficaram tensos quando houve essa possibilidade deles saírem, porque a sociedade egípcia ia ficar totalmente dificultosa de lidar, de trabalhar, de se encontrar, uma vez que a sua mão de obra essencial e qualificada iria sair. Então foi por conta dessa visão que Faraó negou que os egípcios concedessem a saída dos hebreus. E aí nós sabemos que Moisés foi lá uma vez, duas vezes. Depois Faraó forçou os hebreus a trabalhar um pouco mais. Isso também trouxe muitos problemas para para Arão e Moisés, de sorte que Deus tomou a decisão de tirar definitivamente o povo do Egito e com mão poderosa. Houveram as 9 pragas. A 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, com ela acontece algo especial. Foi nesse momento que foi instituída a Páscoa.
E se nós lermos o texto ali de Êxodo 12, versículo 27, diz ali o texto que quando os hebreus chegassem na terra que o Senhor Deus os daria, as próximas gerações iriam questionar o que significa aquele ritual. E aí eles deveriam responder o seguinte: Êxodo capítulo 12, versículo 27. É o sacrifício do Senhor da Páscoa, ou o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Ou seja, o momento em que o anjo do Senhor passa pelo Egito, vê o sangue aspergido sobre os umbrais, e ele não entra naquela casa, mas na casa onde o sangue não foi aspergido, ele iria entrar e trazer a morte do primogênito naquela casa. Então, o anjo passou pelo Egito à noite, viu a obediência dos hebreus, colocando sangue aspergido sobre os umbrais das portas, e viu que na casa dos egípcios não havia o sangue aspergido. Então ali ele entrou e ceifou a vida dos primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó. Após essa 10ª praga, os próprios egípcios forçaram a saída dos hebreus rumo ao deserto. Então a Páscoa ela tem muito a ver com a passagem, com essa mudança, com essa saída da escravidão para o caminho da terra prometida. E se nós olharmos ali o texto de Êxodo, capítulo 5, versículo 2, quando Moisés e Arão foram falar com Faraó, eles disseram o seguinte: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, Deus se apresentou a Moisés e Arão, e quando Moisés e Arão se apresentam a Faraó, eles dizem: olha, o nosso Deus falou que nós devemos ir para celebrar uma festa a ele no deserto. E depois eles disseram no versículo 13, do capítulo 5 de Êxodo: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com a espada. Ou seja, nesses 2 versículos do capítulo 5, transmitem a ideia de um Deus que celebra, um Deus alegre, mas por outro lado, um Deus que é justo, um Deus que não brinca, porque veio também a celebração no deserto, mas também a questão da peste e da espada. Então, nesse capítulo 5 transmite a ideia de um Deus amoroso, cuidadoso, que celebra, mas também um Deus que é rigoroso e pode vir com a peste e com a espada. Então, o texto que nós lemos aqui, de Êxodo capítulo 35, e o capítulo 36, versículo 1, fala ali que Bezalel e Oliabe, né, foram capacitados pelo Senhor, capacitados por Deus, não somente eles, mas como outros homens também, para trabalharem na confecção do tabernáculo. Então, veja que interessante, esses homens, eles moravam no Egito, eram escravos do Egito, são libertos, e essa libertação agora dá oportunidade a eles de servirem ao Senhor. Não de qualquer jeito, mas com a habilidade e capacidade que o próprio Deus os concedia, ou concedeu a cada um deles. E assim eles começam a trabalhar ali na confecção do tabernáculo. E eles ainda tiveram, tanto Bezalel quanto a Oliabe, tiveram a capacidade dada por Deus de ensinar outros. Algo maravilhoso. Capacidade de ensinar outros. Então, essa gente que outrora era escravo e servia a Faraó, agora está no deserto, sendo capacitada por Deus para servi-lo na beleza da sua santidade, para a própria glória do seu nome. Deus concedeu não somente habilidades para eles confeccionarem o templo, confeccionarem o tabernáculo, mas também deu habilidades a outras pessoas, a outros homens, para fazerem diversas coisas, inclusive para liderar outros. Se nós lermos o texto ali de Êxodo capítulo 18, nós vamos ver ali que Deus usou a vida de Jetro para instruir Moisés
acerca de preparar líderes. Líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000. Em Êxodo capítulo 28, uns foram chamados para o sacerdócio. Em Números capítulo 11, nós vemos que 70 homens foram chamados para liderar junto com Moisés. Lá em Números capítulo 13, diz que 12 homens foram comissionados para empreender uma visita estratégica à terra de Canaã. Então esses homens aqui foram capacitados para o Senhor, para fazerem a vontade de Deus, para um propósito muito maior, que era a construção de uma nação, construção de um povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Se a gente trazer essa ideia de capacitação, essa ideia de libertação, de capacitação do Senhor para o Novo Testamento, veja bem, nós vamos lá primeiramente para Lucas capítulo 22, versículos 14 e 15, na qual diz que Jesus estava ansioso por participar daquela ceia junto com seus discípulos. Jesus estava ansioso, porque Jesus sabia do propósito na qual ele havia vindo ao mundo, sabia de tudo que ia acontecer com ele, sabia que ele iria morrer, ia ressurgir, ia voltar para o Pai. O sofrimento de Jesus fazia parte de um projeto muito maior. E esse projeto era a libertação do povo da escravidão, do pecado. E uma vez que esse povo fosse livre, fosse liberto da escravidão do pecado, ele teria condições de servir ao Senhor da maneira que ele, Senhor, deseja. Então, Jesus, ele passou por todo aquele processo de vir ao mundo, sofrer, morrer, ressuscitar, ser visto por várias pessoas e depois ascender aos céus. Mas Jesus também preparou os discípulos para algo muito importante. Se nós lermos ali nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, Jesus deixa muito claro que ele precisava ir, para que quando ele fosse, o Consolador seria enviado. Então, o Pai envia o Filho paga o preço da redenção, volta para a presença do Pai e o Consolador é enviado. Ou seja, o Deus Trino se manifestando nessas situações, onde agora o Filho vai para o Pai, mas o Consolador vem para capacitar os santos para a obra do ministério. Então, os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, falam que Jesus preparava os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo. E lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos, conta ali todo esse processo da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado sobre o povo que estava ali em Jerusalém, no cenáculo, e ali houve aquela manifestação sobrenatural, e a história da igreja começa a ser construída agora, sob a direção do Espírito Santo. E tudo isso se concretiza, se consolida no texto de Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: quando ele subiu às alturas, quem subiu às alturas? Jesus, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou cativo a escravidão, as algemas da morte foram levadas, e ele concedeu dons aos homens. Da mesma forma que Deus se manifestou na vida de Moisés e Arão e promoveu a libertação do povo do Egito, agora Cristo liberta o povo da escravidão do pecado. E como os homens receberam dons do deserto para servir ao Senhor na construção de uma nação, agora Deus concede dons aos homens através do Espírito Santo
para que esses homens, agora livres do pecado, possam servir no corpo chamado igreja. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, assevera que o Espírito Santo é quem opera tudo em todos. O Espírito Santo é a força que põe o corpo em movimento. O Espírito Santo é a força que põe a igreja em movimento. Então, a libertação que Cristo nos outorgou na cruz do Calvário nos dá condições, sob a direção do Espírito Santo, de servirmos ao Senhor no corpo chamado igreja. Então a Páscoa ela é muito mais ampla, porque através da Páscoa, desse movimento de libertação, dessa passagem para um outro patamar, nós passamos também para um outro reino, para um outro lugar. O povo que era escravo agora é liberto, e o povo que era escravo do pecado agora é liberto da escravidão do pecado e passa a se constituir na igreja do Senhor. Os dons espirituais são fundamentais para que a igreja consiga desempenhar a sua função aqui na terra, para desempenhar o seu serviço aqui na terra. E assim o Senhor será glorificado, o Senhor é exaltado, o Senhor é conhecido na face da terra, quando a igreja se movimenta, quando a igreja acontece, quando o Espírito Santo se movimenta e põe as coisas para acontecerem. Mas para que o Espírito Santo possa se movimentar, possa fazer com que as coisas aconteçam dentro da igreja, nós precisamos nos submeter somente à vontade dele. Se colocar nas mãos dele. Se colocar nas mãos de Deus. Nas mãos do Espírito Santo. Para que ele possa nos usar. De modo que as coisas aconteçam e o serviço do Senhor se concretize. Então, a Páscoa nos outorga a libertação para servir. A Páscoa nos outorga libertação para adorar, para cultuar, para trazer movimentação no seio da igreja, para que o projeto do Senhor avance sobre a face da terra. Agora não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo, servos do Senhor, para fazer a vontade dele. Deus não nos deixa sozinho, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos consolar, para nos auxiliar, para nos capacitar para o melhor serviço na sua obra. E nessa questão do melhor serviço, eu gostaria de pensar com você numa parábola, numa história muito interessante, né, que eu gostaria de compartilhar com você acerca dos dons. Uma reflexão breve, uma história breve acerca dos dons. Me acompanhe, por favor, nessa história, que eu creio que vai ser bênção na sua vida. Certa vez, houve em uma carpintaria uma estranha assembleia. Provavelmente era uma carpintaria batista. As ferramentas reuniram-se para acertar as suas diferenças. O martelo queria exercer a presidência dessa assembleia, mas as demais ferramentas avisaram que ele deveria renunciar de presidir essa assembleia. E a razão é que ele, martelo, fazia muito barulho enquanto trabalhava. Além do fato de que ele não sabia fazer o serviço sem dar pancadas nos outros. O martelo aceitou a crítica e a sua culpa, mas exigiu que o parafuso também não presidisse a assembleia. Por quê? Porque o parafuso dava muitas voltas para fazer coisas simples. O parafuso, ouvindo isso, concordou e não iria presidir a assembleia. Mas ele também disse o seguinte: a lixa também não deve presidir essa assembleia, porque ela é muito áspera no trato com os outros. Ela fere os outros. A lixa aceitou, acatou essa condição falada pelo parafuso, mas também disse o seguinte:
que a Trena também não deveria assumir a presidência dessa Assembleia, porque a Trena sempre media os outros com a medida dela, como se ela fosse a única perfeita. E assim estava ali aquela Assembleia acontecendo ali, aquela discussão para saber quem presidia a Assembleia. Num dado momento chegou o carpinteiro. Chegou o carpinteiro e ele pegou as suas ferramentas e começou a trabalhar. Cada instrumento foi usado no seu devido tempo. E depois de um breve período, um rústico pedaço de madeira foi transformado num bonito móvel. Quando o carpinteiro saiu e foi descansar, a assembleia na carpintaria voltou, foi retomada. E aí o serrote tomou a palavra. E ele disse o seguinte: senhores, ferramentas, instrumentos, creio que ficou demonstrado que, apesar de termos defeitos, mesmo assim o carpinteiro ainda consegue trabalhar com as nossas qualidades. Assim, não fiquemos nos atacando em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. As ferramentas chegaram então à conclusão de que o martelo era forte, o parafuso unia e dava firmeza ao móvel, a lixa era essencial para dar acabamento, tirando farpas e imperfeições da madeira, e a trena era muito precisa em suas medições. Então, sentiram-se assim como uma equipe e começaram a se esforçar para produzir móveis de qualidade, agradecendo pela alegria e oportunidade de trabalhar juntos. História interessante, né? Assembleia na carpintaria, enquanto no primeiro momento eles estavam focados nas suas dificuldades, nos seus pontos fracos, um acusando o outro, o carpinteiro chegou e se utilizou das melhores qualidades que cada um tinha, da função que cada um tinha. E assim eles trabalharam, foram úteis e puderam construir um novo móvel, e um móvel de qualidade. Algumas pessoas podem ter a natureza do martelo, podem ter a natureza da lixa, do parafuso, da trena, né, de qualquer outra ferramenta ou instrumento, mas nada disso é impedimento para quem vai usar essa ferramenta. Nada disso é impedimento para o carpinteiro. Será que é à toa que Jesus era carpinteiro? Jesus era o carpinteiro, mas também era e é o mestre. Era e é o mestre. Então, ele nos capacita para nós melhorarmos servi-lo, para que nós possamos ser cada vez mais úteis no trabalho dele. Então, nós nos colocando nas mãos dele, com certeza, ele fará uso das nossas melhores qualidades. Então, a Páscoa nos traz libertação para nós podermos melhor servir. Celebre a Deus com alegria da libertação que lhe foi outorgada. Viva de acordo com a sua vocação. Viva de acordo com aquilo que Deus te chamou. O dom que ele concedeu ao teu irmão foi escolhido especialmente para ele. O dom que Deus lhe concedeu foi escolhido especialmente para você. Celebre a Deus com a alegria da libertação, com a alegria da salvação. A Páscoa te traz libertação para você e eu melhor servirmos a causa do Mestre. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os irmãos de Araquari. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós pedimos ao Deus o perdão pelos nossos pecados,
porque muitas vezes olhamos somente para as nossas imperfeições ou para as imperfeições dos nossos irmãos e esquecemos de olhar que o Senhor tem nos dado competências e habilidades para servirmos a Tua causa e servirmos ao próximo. Nos ensina, Senhor, a trabalharmos para que a Tua mensagem, ó Deus, seja transmitida de maneira eficaz e nos concede, Senhor, sabedoria e nos enche de alegria, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, mais uma vez o perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos pela libertação nos outorgada através da morte de Jesus Cristo, ó Deus, e te agradecemos porque Ele morreu na cruz do Calvário. Te agradecemos porque Ele ressuscitou e a sua ressurreição nos concede vida eterna. Obrigado, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.